um sentimento muito grande de tristeza, de desapontamento já com a própria vida, né? E o pai, ele vai ter que acabar fazendo o papel da mãe e o dele próprio. Então, assim, está provado que uma criança, ele só realmente reconhece a figura do pai no consciente dele a partir do terceiro ano. Até o terceiro ano, o que ele sabe é que ele tem uma mãe, que é a mãe que nutre ele desde o ventre, com tudo que ele precisava, né? Então, assim, às vezes eu fico pensando que antigamente um auxílio maternidade, a gente ficava afastada 3 meses do serviço, aí passou para 6 meses. Então, imagina o que é esse movimento interrompido quando a mãe precisa se afastar do bebê para tomar a vida dela e trabalhar. Isso é muito sério. A criança, imagina a situação dela quando ela se vê com 6 meses convivendo com a mãe que ela está convivendo os 9 meses de gestação, mais 6 meses que ela está aqui, e a mãe sai e deixa ela com alguém, porque a mãe vai ter que tomar a vida dela. Então, essa criança, ela fica totalmente desapontada com tudo isso, porque ela fica sem saber, ela vai ter que... Imagina o que é para uma criança de 6 meses ter que se readaptar, viver com outras pessoas que não é o contato que ela tem com a mãe. Então, neste momento, vocês têm que usar e abusar do estéril, entendeu? Porque isso vai dar mais conforto para ela vai se sentir melhor, ela vai se sentir mais como se a mãe tivesse presente. A gente tem que... Eu vi uma cena muito linda de uma mãe que faleceu e o bebê chorava muito e o pai não sabia o que fazer. Então, o pai passou a não lavar mais as roupas que a mãe que faleceu usava quando estava com ela amamentando, e todos os dias que ele ia amamentar, ele botava a roupa da mãe, no lugar do seio ele botava a mamadeira, para a criança ter a sensação de que a mãe estava presente, né? E ela ficava tranquila, porque um dos maiores contatos das crianças com a mãe é o cheiro, é o toque, a amamentação, mas o cheiro principalmente, né? Então, assim, aqui eu já falei sobre 2 blenders que vão ajudar muito as crianças desde o nascimento. Aí, o ideal é começar aplicando ele de manhã, na barriga e na planta dos pés, para um cheirinho energizante e animador. Então, o Brave é a melhor maneira de usar ele. É usar cedo de manhã, né? Na barriga e na planta dos pés. Por que na barriga? Porque a gente sabe que a partir do umbigo que todo o nosso corpo é comandado, é onde tem, é a raiz de tudo, é no nosso umbigo, né? Então, é ali que tu vai aplicar, porque ali é onde parte todos os sistemas do corpo humano. E ali tu colocando, tu vai passar para ele uma sensação mais tranquila, de mais harmonia, né? E na planta dos pés também. Então, a composição do Brave, na realidade, por exemplo, o Amaris que não tem, né?
o casca de canela, laranja selvagem e o osmanthus. Esses são a composição. Então, assim, a gente vê que é um produto diferenciado, que não é um produto... eu sei que a lavanda é maravilhosa, entendeu? Mas este mix aqui, ele é muito mais poderoso do que a lavanda, né? E depois tem o estérquia do equilíbrio, a gente tem que aplicar ele no pescoço para que a criança consiga sentir uma sensação de conforto e ele se sentir mais calmo. Aí tem o Amaris também, o balso do Canadá, cananga e lavanda, que tem o nosso famoso lavanda. Mas para ver que ele é bem mais poderoso do que um lavanda. Eu não vou dizer que a gente não deva usar lavanda, com certeza. Se tu não tem o kit kits, tu tem que usar o lavanda, né? Aí nós temos o Rescue e o Stronger. O Rescue, na realidade, ele não é aquele que a gente pensa que é aquele do... que seria o... como é que a gente diz? Ai, agora me faltou a palavra. Que a gente toma bastante, a gente vai fazer um atendimento com uma aromatologista aí, que trabalha com aromaterapia, e ela dá o Rescue para a gente, que seria assim, para te ficar mais tranquila, mais relaxada. Não é isso. Na realidade, a doTERRA criou esse blender, que é o das dores. Ele é o nosso Deep Blue para a criança, né? Então, uma criança que corre muito, que vai para a escolinha, corre muito, chega em casa cansada, vamos usar ele. Coloca nas pernas, coloca na coxa, coloca na virilha, coloca na panturrilha, coloca nos pés se ele se sentir cansado. Então, ele é o blender que vai nos dar o conforto depois de um dia exausto. Por exemplo, uma criança vai num aniversário infantil, por exemplo, né? E corre muito, brinca muito, chega em casa muito cansado, vai se deitar e parece que não consegue relaxar. É porque o corpo dele foi mais exercitado do que deveria. Então, tu tem que usar o Rescue. Ele é o Deep Blue do adulto, mas que foi criado para as crianças, né? Depois tem o Stronger, que é o blender da proteção, né? Quando tu quer proteger os teus pequenos sobre várias coisas, que ele seria o blender da imunidade para as crianças, né? Então, o Rescue tu vai usar quando a criança tiver algum tipo de choque, se sentir aflito, tiver medo, dores musculares, tensões, dores de crescimento, que hoje a gente vê tantas crianças reclamando, e tu vai no médico, o médico diz assim, não, ele está sentindo dor porque ele está crescendo, né? No tempo da gente, eu não ouvia isso, né? Dizerem assim, tu está sentindo dor porque tu está crescendo. Hoje a gente vai nos médicos, a gente ouve muitas mães falando, meu filho sente dor nos braços, sente dor nas pernas, sente isso, sente aquilo, e é dor do crescimento. Então, este é o blender certo para usar, né? Então, assim, eu já falei com várias pessoas que me disseram isso. Eunice, o meu filho tem dor de crescimento. Aí, claro que não dá para te usar o Deep Blue, né? Eu sempre digo assim, olha, pega uma gotinha de Deep Blue, dilui num frasco Rolon com 10 ml de óleo de coco e passa, né? Mas agora a doTERRA criou isso, a doTERRA pensou nisso, entendeu? Então, assim, a gente está aqui como consultora do bem-estar, trabalhando, levando, compartilhando os óleos essenciais, e a doTERRA está lá,
pensando, estudando em várias soluções para nós, né? Então, eu estou apaixonada por esse kit, né? Estou apaixonada, porque tem muitas soluções para as nossas crianças, né? Então, quando a criança tem dor de cabeça, que infelizmente já tem criança com enxaqueca, né, gente? Né? Infelizmente, a gente vê muitas crianças com muitos sintomas de adultos, né? Coisas que na época da gente a gente nem imaginava isso. Hoje as crianças já estão tendo doenças de adulto. Então, assim, a gente tem toda essa ferramenta na mão que a gente vai poder resolver muitas coisas, né? E até te digo assim, tu usando, tu aprendendo a usar esse mix da doTERRA, tu vai cortar muitas etapas no crescimento dos nossos filhos. Porque isso aqui é um presente de Deus, é um presente da Terra mesmo, como diz doTERRA, né, que é um presente da Terra. É o universo nos dando isso de presente. E a gente tem que aprender a usar esse kit da Terra. Porque a gente vai resolver muitas coisas com os nossos pequenos usando esses blends, né? Então, o Strong, na realidade, que é o blender da proteção, que seria o nosso OnGuard, né? Então, eles criaram um blender para os nossos filhos, para a gente não precisar diluir o OnGuard. Né? Então, é um blender de bactérias, contra bactérias, vírus, gripe, imunidade fraca, aflição emocional, garganta inflamada, tosse, herpes labial, verrugas e feridas infectadas, cortes e arranhões, fungos e parasitas, fadiga crônica e doenças autoimunes, gente. Tem crianças já com doenças autoimunes. Isso é muito sério, porque uma doença autoimune é o indivíduo se autopunindo. É muito triste, é muito sério isso. Todas as doenças autoimunes são doenças que o ser humano se autopune. Eu, como sou terapeuta sistêmica, a gente olha para todas essas questões, né? E a gente vê nos atendimentos que, às vezes, tu faz uma constelação familiar para uma pessoa que tem uma doença autoimune, tu encontra daqui 6 meses, 1 ano, e se unisse depois daquela constelação, tudo mudou. Nunca mais tive nenhuma crise, nem nada. Então, assim, ó, isso existe comprovação. Por que que, por exemplo, uma fibromialgia, ela um dia tem uma dor num lugar, outro dia tem a dor no outro, a gente nunca sabe onde está a dor, né? Isto prova que é emocional. Porque um dia a dor está no braço, um dia está na mão, um dia está na perna, um dia está nas costas, um dia está aqui no pescoço, outro dia está na lombar. Entende? Isso é a prova de que é emocional. O ser humano, ele tem a capacidade de... É muito forte isso, mas o ser humano tem a capacidade de destruir o próprio corpo. Entendeu? Então, assim, a gente tem que cuidar dos nossos pequenos, para que eles sejam crianças saudáveis, adolescentes saudáveis e adultos inteiros, né? Então, aí eu vou passar para um outro. Né?
O Rescue, tu pode aplicar nos pés, nas costas, nas pernas, como eu disse, onde a criança sentiu desconforto depois de excesso de exercícios ou brincadeiras, alguma coisa assim, tu pode aplicar onde ele está sentindo dor, né? E a composição dele, olha, copaíba, hortelã verde, lavanda e o xanthoxylum, que eu não sei falar certinho esse óleo. E o Stronger, que é o mix da proteção, a gente passa na nuca, na plantas dos pés, quando for preciso, não é de manhã, de tarde, não, toda hora que achar que for necessário pode passar várias vezes durante o dia. Não precisa ser de manhã, de tarde, de noite, não. Até mesmo porque a criança é que vai, na realidade, a doTERRA fez esse kit para que a criança possa usar. Então, ela que vai determinar quando que ela tem que colocar. Se o kit tiver à mão dela, onde ela estiver, ela vai aprender e ela vai saber quando usar e como usar, né? A gente vai dizer, olha, sentiu tal coisa, coloca na nuca, coloca isso, coloca, esse é o vermelhinho, esse é o laranja, esse é isso. Então, assim, as cores, elas foram feitas, estudadas, para que a criança consiga fixar as cores e saber para que cada um deles serve, né? A composição dele é o cedro, a lícia, o olíbano e o rosa, né? Então, assim, imagina o poder desse óleo. O Calmer e o Finker, né? Esses dois, o Calmer seria uma lavanda bem melhorada, né? Com outros óleos que são poderosos, e o Finker, que é o do foco, de como tu queres que o teu filho esteja bem com relação a algumas situações que ele vai enfrentar na vida, né? Então, o Calmer, na realidade, ele é o nosso... Deixa eu ver aqui. O Calmer é o Serenity, né? Ele é porque a gente sempre pensa, a gente pensa no lavanda e depois no Serenity, né? E para as crianças é o Calmer, né? Para melhorar quando a criança está muito agitada, quando tem insônia, quando tem problemas assim de não conseguir dormir, tipo assim, tenho medo de noite de dormir no escuro, tenho pânico quando a minha mãe me coloca para dormir, entendeu? Porque a gente vê crianças, não, eu vou deixar a luz acesa, vou deixar a porta aberta, ou algumas mães que, mesmo que a criança já tenha condições de dormir no próprio quarto, a mãe deixa a criança dormindo no quarto deles, a mãe e o pai, né? Não vou dizer só a mãe. Os pais deixam dormir no quarto porque é mais fácil, porque daí não precisa se levantar de noite, quando chora, ficam inseguros. Então, esse é o blender certo para colocar depois do banho, né? Que a criança já vai se sentir empoderada para encarar a sua noite, né? Como uma coisa boa, relaxante, vai descansar, para levantar no outro dia com mais energia e feliz, entendeu? Então, assim, crianças que ficam estressadas, que têm ansiedade, que são nervosos, que têm medos, dores musculares, dores de crescimento também, são extremamente irritados, né? Por isso que eu digo assim, ó, logo depois do banho, é bom tu colocar, porque ele já vai sair do banho e já vai se sentir muito mais tranquilo e relaxado por uma noite tranquila. Depois tem o Finker, que é um óleo
Para crianças hiperativas, né? Sabe aquela criança que não para o tempo todo, que está sempre, os pais estão sempre, assim, a gente vê às vezes, assim, a gente que anda dentro das casas das pessoas mostrando os olhos, tem alguns lugares que a gente vai que a gente tem dificuldade até de explicar, porque as crianças não ficam calmas, entendeu? A gente vê que eles estão precisando de ajuda, né? Porque eles são assim, não é por escolha deles, né? Isso é reflexo do sistema familiar, é reflexo de como os pais estão criando seus filhos, entendeu? Quando a gente vê uma criança birrenta, uma criança estúpida que bate em pai, que bate em mãe na frente dos outros, uma série de coisas. Gente, tudo isso é reflexo da criação. As crianças não nascem assim. Elas são construídas para serem assim. É muito sério isso, entendeu? E eles sofrem muito. Eles sofrem mais do que os pais, porque é como se fosse um pedido de socorro. Eles estão pedindo socorro. Quando eles são crianças que ficam o tempo todo chamando atenção, quando brigam com os coleguinhas. Imagina o que significa dentro de uma criança, numa escola, as crianças já saberem que ele briga, que ele faz isso, que ele se torna um excluído dentro do sistema onde ele está, entendeu? E isso, nós como educadores, como pais, como avós, como a pessoa que está com eles durante o dia, a gente tem a obrigação de reverter essa situação. Porque quem mais sofre são as crianças. Podem ter certeza disso. Eles sofrem muito com isso no inconsciente deles. Isso não é no consciente, é no inconsciente. Né? Então, aquelas crianças que têm falta de clareza mental, falta de foco e concentração, imagina uma criança hiperativa. Uma criança que não tem um ambiente tranquilo dentro de casa, que não tem um ambiente tranquilo na escola, que não tem um ambiente tranquilo se fica com a avó ou com o avô durante o dia, ou com alguém, ou qualquer outra pessoa. Se esse ambiente onde ele está não é tranquilo, como é que ele vai ter foco? Como é que ele vai ter concentração? Ele vai ser nervoso, ele vai ser estressado, ele vai ter ansiedade, ele vai ser mal-humorado. E quando passa uma determinada etapa dessa parte agressiva, dessa hiperatividade dessa criança, ele passa para uma outra fase, que é a fase da depressão. Ele lutou muito para chamar atenção, ele brigou com ele mesmo, ele brigou com os outros, ele lutou o tempo todo. Mas aí ele não conseguiu. Ninguém olhou para ele, ninguém entendeu ele, ninguém enxergou ele. E daí ele fica depressivo. E a gente vê crianças pequenas já com sérios problemas de depressão, né? Vai ajudar também esse quando as crianças tiverem convulsão, né? Que isso aí já é mais um problema físico, né? Vai ajudar também. Então, o Calmer, o ideal é tu usar na hora de dormir, mas isso não te impede de usar durante o dia, né? Na planta dos pés e nos punhos, para que eles possam relaxar e ter uma noite tranquila, né?
A composição desse mix é o Budahu, camomila romana, cananga e lavanda. O Thinker, que é o mix da atenção, tu pode usar na hora que a criança for estudar, né? Se ela tem alguma tarefa que ela tenha que desenvolver, necessariamente não precisa só estudar, né? Pode ser outras coisas também. Daí tu passa na nuca dela, que o cheiro que ela vai sentir, que ela vai acabar aspirando também, além de atingir a corrente sanguínea, ela também vai aspirar e vai para o cérebro também, assim, de uma maneira mais rápida para ela, e ela vai se sentir melhor, ela vai se sentir mais tranquila, mais calma, mais focada, né? Então, a composição deste óleo é o alecrim, clementina, que eu não sabia que existia, a hortelã-pimenta e o vetiver. O alecrim a gente sabe que é o óleo do foco, né? Nós, adultos, usamos muito o alecrim, né? A hortelã-pimenta também nos ajuda bastante de manhã para a gente se sentir mais empoderado e ter mais força, ter mais vitalidade durante o dia. E o vetiver, que é o aterramento, né? Que esses óleos vão contribuir para que o teu filho tenha excelente resultado nas tarefas que ele tiver durante o dia. E ele vai ficar muito feliz, porque ele vai conseguir ter um resultado que ele não tinha antes. E quem ganha é ele, né? É ele que ganha muito. A gente tem que pensar que quem ganha com esse kit são as nossas crianças, né? E a gente, como adulto, como consultor do bem-estar, a gente tem que fazer com que esses olhos cheguem até as nossas crianças, né? A gente, como consultor do bem-estar, a gente tem essa obrigação de fazer isso. Porque já está pronto. É só as mães, a família usar ou ensinar as próprias crianças a utilizarem, né? Então, assim, a gente tem algumas informações que, na realidade, muitas coisas eu já acabei falando, né? Deixa eu tirar daqui. Esse estojo foi cuidadosamente desenvolvido pela Doterra para nos auxiliar terapeuticamente para tratarmos nossos pequenos de forma natural e proativa, tornando-os empoderados mediante as situações desagradáveis nas áreas emocional, física e mental. Estes mix são compostos por óleos essenciais selecionados de forma cuidadosa. Alguns deles a Doterra já comercializa no Brasil, alguns só no exterior, e outros a empresa ainda não tem. Assim, concluímos que este kit é um presente muito especial da Doterra para nós, consultores do bem-estar, e que devemos divulgar este produto, para que cada família possua uma unidade em sua casa, o que fará toda a diferença nas áreas acima mencionadas, né? Então, eu termino aqui a minha live de hoje, muito feliz por ter trazido esse olhar para as nossas crianças, que serão os adultos de amanhã, e que nós temos a responsabilidade de fazer com que eles sejam adultos empoderados, né? Então, só não vai usar esse kit quem não conhece. Você acabou de conhecer. Use e compartilhe. Era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Se vocês quiserem alguma informação a mais, eu estou aqui à disposição. Parabéns, Nice, pela live.
Muito bom mesmo. Parabéns. Esse kit é muito especial, né? E a Doterra, ela pensa em cada detalhe, porque é um estojo tão fofo que dá vontade da gente usar, né? Até da gente adulta. A gente pode usar também, né? Não, é Mas é porque para criança. na realidade, assim, ó, teve uma pergunta hoje no grupo, o Rodrigo perguntou É, a partir de que idade que pode se usar o Kit Kids, né? Então, a sim. Doterra sugere que o Kit Kids seja usado depois dos 2 anos, né? Mas o que a gente vai fazer até os 2 anos? A gente vai pegar esse kit, vai abrir ele, vai pegar metade do conteúdo, vai colocar óleo de coco fracionado e vai usar a partir dos 6 meses. Eu vou te dizer assim que isso é o mais indicado, entendeu? Mas a gente usa antes, com certeza, né? Com certeza Sim. é sugerido, tem muitos estudos aí que nos sugerem, na hora do banho do bebê, colocar uma gotinha de lavanda para ele se sentir melhor na água, né? Uma gota que a gente pode usar se a criança tiver febre, bem diluído na sola do pé, que a gente pode ter várias coisas. Então, eu te digo assim, o mais correto é isso. Para ser aplicado de uma outra forma, a gente sabe, né? O que a gente pode e o que a gente não pode fazer. Então, cada um tem o cliquezinho, aquele que diz, isso eu posso fazer. Né? Porque De mãe, né? Clique de se tu mãe. pode pegar o lavanda, por exemplo, colocar numa gaze diluída e colocar dentro da boca da criança quando ela começa a nascer os dentes, né? Então, assim, claro que a gente sabe até aonde a gente pode ir, o que a gente pode fazer, né? Então, eu te digo assim que isto é o indicado, né? Indicado pela Doterra é a partir dos 2 anos. Mas tu diluindo 50% do conteúdo em óleo de coco fracionado, tu pode até começar a usar com cuidado alguns deles a partir de 6 meses. Né? Então é isso. Se alguém tiver mais alguma pergunta, quiser compartilhar alguma experiência com a gente, né? Agora tem esses minutinhos aí para a gente conversar. Oi, boa tarde. Eu sou a Boa Anabela, tarde. estou aqui assistindo, estou adorando, porque agradeço demais essa oportunidade, porque eu já uso alguns óleos desses, né? Porque eu sou psicopedagoga e professora de yoga para crianças e adolescentes. E aí eu já levo alguns óleos meus e uso no difusor, né, com as crianças, e sinto tanto que já acalma, já ajuda na concentração. E alguns desses que eu já pensei em usar do kit, né? Eu já usei um deles, mas realmente com essas explicações dá mais vontade da gente se apropriar mais e usar, né? E indicar para as mães dos meus alunos. Muito bom, adorei. Só para agradecer mesmo e parabenizar essa oportunidade da. Esqueci o nome, seu nome, Eunice, eu, Eunice. eu, É isso, eu acho que é o nosso compromisso, né? Eu penso muito nisso. E as crianças são o nosso futuro. Então, se desde criança elas têm acesso à prática do yoga, junto com os olhos, olha só o poder das duas coisas juntas, né? Então, vamos unir essas ferramentas e vamos espalhar mesmo para mais pessoas terem acesso, saberem, né, dessa força que ainda tem em relação às crianças.
Será que eu assustei o pessoal que ninguém perguntou nada? Eu acho que levaram um choque com algumas Estava coisas. super bem explicado, né? Então, Eunice, eu tenho uma pergunta. Exatamente, você falou sobre crianças abaixo de 3 anos, né? Ou 4. Eu É, tenho, pois é, eu tenho, na verdade, ele é recém-nascido, mas o filho de uma prima minha, aliás, minha prima tem um filho e ele é meu primo segundo. Ele teve um bebezinho agora e nasceu com problemas, ainda não se sabe o que é que aconteceu mesmo, mas ele engoliu muito mecônio e provavelmente a parte respiratória deve ter sido atingida, né, cerebral. E aí, meu primo já está querendo saber qual óleo poderia ajudar. Claro que ele ainda é recém-nascido, né? E tem que ver realmente o que é que o médico vai dizer e vai indicar de tratamentos. Mas eu já estou aqui pensando, né? Qual seria o óleo que poderia ajudar? eu acho que por ser recém-nascido, assim, eu acho que teria que consultar um médico, Aham. levar até o mix para ele conhecer a composição, se ele não conhece, para ele indicar alguma coisa, né? Porque daí já é uma situação mais. É É uma bem situação delicada, diferente. né? E É, eu, assim, ó, vou te dizer sinceramente, não me sentiria à vontade para indicar qualquer óleo nesse sentido. aham, Até porque tem que consultar o médico e estudar bem o caso dele, ver o que a é, gente poderia indicar, né? é. Daí eu vou ficar te devendo nessa situação. Certo, mas eu acredito sim também que tem que ter muito mais cuidado, né, no caso desses. É. Mas agradeço, Eunice. Então tá bom. Obrigada, viu? Ai, que bom que eu te ajudei. Muito, obrigada. a gente fala do difusor, o difusor também ajuda muito as crianças, né? Então, botar as gotinhas ali, isso vai também estar auxiliando, né? Aham, No dia a dia. E isso. sabe que eu não falei no difusor, porque como a gente está falando nos blenders e eles são roll-on, eu não posso pingar no difusor, né? Porque daí eu teria que Esse abrir. não dá. Então foi Uhum. por isso que eu não falei no É, difusor, entendeu? Porque o difusor é maravilhoso, né? Se a gente for, Sim, é é incrível, eu fantástico. uso. Eu dou aula para criancinhas abaixo de 4 anos, de 1 aninho, 2. É aula curta, né, de yoga, mas é mais corporal mesmo, Isso. contação de história e 20 minutinhos, mas eu uso difusor na hora da aula. É, com certeza, com certeza. Ajuda muito. Então tá, gente, obrigada a vocês aí, prazer estar aqui com vocês. amor, né? Era isso? Mais alguém? Que Então tá. Hein? O silêncio, eu acho que os consultores do bem-estar estão ligando para os clientes para divulgar o kit. Por isso que ninguém se manifestou, perguntou nada. Tem perguntas no chat. Perguntas no chat, eu ia dizer. Da questão do sono. Aí é o indicado Calmer, né? Para te botar na solinha do pé e na coluna de noite para dormir, seria esse. E quanto tempo antes?
Eu acho que assim, depois do banho, tu já pode colocar, né? Ah, Porque sim. normalmente a criança toma o banho antes de dormir, daí já, mesmo que depois do banho ele vá fazer ou comer alguma coisa, ele já vai sendo preparado para uma boa noite de sono, né? Sim, ótimo. Ótima dica mesmo, depois do banho.